1 Samuel 10, 1, 2. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga EBD. Aleluia. A gente já teve aqui hoje de manhã. Hoje falamos sobre religião, religiosidade e espiritualidade. Qual é a distinção entre essas coisas? Hoje eu vou pregar sobre a agenda de Deus. Deus tem uma agenda preparada para mim e para você. Há um dia específico na agenda de Deus para a materialização de todas as promessas que Ele fez a mim e a você. Então fica tranquilo, porque fiel é aquele que prometeu. Não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa daquilo que disse. Tomou Samuel um vaso de azeite, 1 Samuel 10, 1. Um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Quando te apartares hoje de mim, achará 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim em Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que fostes procurar. E eis que o teu pai não pensa no caso delas e se aflige por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? Nos versículos seguintes você vai perceber que Saul, ele vai ter uma experiência teologicamente orientada. Nós vamos perceber o poder da música na espiritualidade, quando Samuel diz para Saul que ele se encontraria com um grupo de profetas, que teriam diante de si a harpa, a flauta e o saltério. E quando eles se encontrassem com os profetas, o Espírito do Senhor se apoderaria dele, e ele seria transformado em um outro homem, porque de acordo com os rabinos, Ramban Ben Maimonides, por exemplo, Maimonides vai dizer que o Espírito do Senhor não vem sobre o indolente, o Espírito do Senhor não vem sobre o melancólico, o Espírito do Senhor não vem sobre o colérico, mas o Espírito do Senhor vem com o resultado de muita alegria. É por essa razão que nós celebramos a Deus, é por essa razão que nós louvamos ao Senhor, porque quando você adora a Deus, você propicia o seu espírito para o poder de Deus, para a ação do Espírito Santo de Deus, e aí Deus te tira de um estado e te transporta para outro, te tira de um nível e te coloca em um outro nível. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, principalmente para o texto que nós lemos, é impossível nós compreendermos o texto que lemos sem entendermos o contexto. O texto que lemos, na verdade, é uma descrição a respeito do modo como o primeiro rei de Israel, Saul, fora ungido. E por quem foi ungido? Ele foi ungido por Samuel, que foi sacerdote, profeta, só não foi rei, e foi também juiz, o único que teve ministério tríplice nas Escrituras. Samuel era tão honrado diante de Deus e diante dos homens, que diz a sabedoria sagrada, que Deus nunca deixou nenhuma palavra que saíra dos seus lábios cair por terra, porque quando o homem é de Deus, e ele tem crédito nos céus, querido, que Deus falar pela boca dele, você pode descansar, porque Deus vai cumprir e materializar na sua vida. Quem aqui já recebeu uma palavra de um homem de Deus, diga graças a Deus. Então 1 Samuel nós encontramos o modo e por quem ele foi ungido. Porém em 1 Samuel nós vamos entender o porquê que ele foi ungido e o para que ele foi ungido. O que significa dizer, meus irmãos e irmãs, que ninguém é chamado sem um porquê
e um para quê. É possível muitas vezes que você desconheça o propósito pelo qual Deus te chamou. Porém é impossível você permanecer em Deus e não entender por que é que Ele te escolheu. E aí eu preciso abrir um parênteses para dizer que ninguém é acidente, ninguém é erro de percurso, ninguém está aqui por acaso. Há um propósito, há um plano desenhado por Deus para a sua vida. E aí, quando nós entendemos isso e voltamos para a palavra de Deus, nós vamos ler no capítulo 9, versículo 1 a 3 de 1 Samuel, que Saul, ele era filho de Quis. E o verso 2 descreve o biotipo de Saul. Saul era um homem belo, alto, se destacava entre os demais jovens e homens do seu povo. Mas Deus não o chamou por causa da sua aparência. Deus não o chamou por causa da sua formosura. Deus o chamou porque o povo havia clamado, pedido a Deus algo. Isso me faz entender que eu e você somos muitas vezes, sem saber, respostas de Deus para alguém. Você está aqui, mas não sabe que alguém orou por você. Você está aí, mas não sabe que é resposta de Deus para alguma coisa. Então, veja que interessante, essa é a história de Saul. Não obstante, o versículo 3 do capítulo 9 vai nos dizer que Saul agora vai à procura das jumentas que se extraviaram. E aí você vai entender por que é que nós lemos 1 Samuel capítulo 10. A Bíblia Sagrada diz que Quis era proprietário de muitas jumentas. E naquela época, meus irmãos e irmãs, quem tinha jumentas era alguém de posses, era alguém abastado, porque jumenta era veículo de reis, jumentas eram veículos de príncipes, o que nos faz entender que Saul era filho de um homem de posses. Pelo fato das jumentas terem se extraviado, ele então agora pede para que o moço vá procurar juntamente com ele as jumentas que se extraviaram. E aqui eu preciso dizer uma coisa para você que está aqui e que está em casa: nenhuma perda, nenhum extravio na nossa vida é acidental. Por que não é acidental? Porque se a minha vida e a sua vida está na palma da mão de Deus, nada acontece por acaso. Romanos 8,18 diz que as tribulações do tempo presente não podem ser comparadas com o peso eterno de glória que nos há de ser revelado. E no versículo 28 Paulo diz: e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. E aqui eu quero extrair a primeira lição. Quem está ouvindo, diga amém. A primeira lição de hoje é: aquilo que você percebe como perda é uma oportunidade que Deus está lhe dando para alavancar o seu destino. Vou repetir. Aquilo que hoje você percebe como perda é uma oportunidade que Deus está lhe dando para alavancar o seu destino. Levanta a mão direita para os céus e diga comigo: Deus vai alavancar o meu destino. Se você recebe essa palavra, aplauda o nome do Senhor Jesus. Escute: nenhuma avaria, nenhum prejuízo, nenhuma enfermidade, nenhuma interrogação existencial pode suplantar os desígnios de Deus para as nossas vidas.
Talvez eu esteja falando com alguém que esteja aqui ou em casa assistindo este culto, e a sua expectativa está condicionada a uma resposta de Deus, por meio de uma provisão, de uma cura, de um sinal. E o que você não sabe é que Deus está utilizando aquilo que você hoje interpreta como fim, aquilo que você hoje interpreta como caos, aquilo que você hoje interpreta como tragédia, como um meio para lhe projetar para um novo ciclo de vida. É bom esperar Jesus nas grandes epopeias, nas grandes manifestações, nos grandes milagres. Mas deixe-me lhe dizer que Jesus também aparece na tempestade. Deixe-me lhe dizer que às vezes Jesus pode aparecer através de uma separação. Deixe-me lhe dizer que às vezes Jesus pode aparecer na empresa que está quase quebrando. Deixe-me lhe dizer que Jesus não perdeu o controle da sua vida e nem da sua história. Deixe-me dizer que não é o diabo que está no controle da sua vida, mas é Deus Todo-Poderoso que tem a sua vida na palma da mão dele. E o que não acontece por mando de Deus acontece pela permissão dele. Então alegre-se, porque há um novo tempo preparado da parte de Deus para a sua vida. Pastor, mas não está fácil. Perdi meu emprego, pastor. Meu casamento está à beira de um divórcio. A minha empresa está à beira da falência. Os meus filhos estão cada vez mais longe de Deus e longe de mim. Ei, talvez essas sejam suas jumentas extraviadas. Mas existem outras. A ansiedade, a depressão, a ideação suicida, o desejo de dormir e nunca mais acordar, também são jumentas extraviadas. E essas são as invisíveis, são as piores. Porque você pode sorrir e apertar. Hoje você não pode mais apertar a mão, agora a saudação mudou, né? É com o pezinho. Mas ninguém vê, ninguém sabe. São jumentas que se extraviaram. E eu não sei por qual motivo Deus permite algumas perdas. Sinceramente, eu não sei. Porém, o que eu posso lhe dizer é que as jumentas extraviadas do protagonista bíblico desta noite lhe conduziram a algo que ele jamais imaginou, algo que ele jamais pensou. E talvez você hoje esteja assim: pastor, o que é que eu faço quando eu não consigo mais interpretar a vida? Quando você não consegue mais decodificar os processos existenciais da sua vida e não entender o que está se passando, levante as suas duas mãos aos céus e diga: Senhor, mesmo sem entender, eu sei que o que o Senhor tem preparado para mim é o melhor, e que os teus planos são maiores do que os meus, e que a minha vida está na palma das tuas mãos, e por essa razão eu me abandono e eu me escondo em ti, porque é assim que a sua palavra me ensina a descansar no Senhor. Eu e você, independente do que aconteça, diferente das demais pessoas, somos guardados no mal. Eu já disse aqui: sol nasce para todos, porém sombra, refrigério, escape,
descanso são apenas para aqueles que esperam no Senhor. Aquele que habita na sombra do Onipotente, este sim descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. 11.000 vão cair, 10.000 à sua direita, mas você não vai ser atingido. 1.000 caem de um lado, 10.000 de outra, mas você na hora da tormenta, da tempestade borrascosa, está guardado, está seguro nele. Então, se você não está entendendo o que está acontecendo, faça essa oração. Hoje eu prego para pessoas que perguntam: por que Covid-19? Por que tantas incertezas? Talvez hoje eu prego para pessoas que se perguntam o do porquê de tantas coisas. Mas escute o que eu vou dizer e vai ser profético para você. Amanhã você entenderá o para quê, o propósito disso tudo estar acontecendo. Hoje você olha para a sua vida e não consegue encaixar no quebra-existência da sua experiência as peças. Você olha e diz: não está fazendo sentido, pastor. Eu não estou conseguindo encontrar essa parte aqui hoje. Mas amanhã você vai entender tudinho. Deus vai mostrar, Deus vai revelar e vai falar ao seu espírito dizendo: você não entendia ontem, mas agora eu te mostro hoje porque que você teve que passar por tudo aquilo que você passou. Diga graças a Deus. E aí, gente, o que me chama a atenção é que Saul vai procurar e ele chega à terra de Salissa, Saalim e Benjamim. Ele passa por 3 lugares, porém ele não encontra. Salissa, Salim e Benjamim representam lugares de transição, lugares de passagem e também dimensões de processo. Quando você não consegue se localizar, quando você não se percebe no caminho, quando você não se percebe no lugar que você gostaria de estar, você está em Salissa, você está em Saalim, você está em Benjamim. E aí a segunda lição é essa: reconheça o lugar de destino e não despreze os lugares de passagem. Porque para você chegar no lugar do propósito, você precisa passar pelo processo. Eu não conheço um professor que um dia não foi aluno. Não despreze os lugares de passagem. Reconheça o lugar de destino e não despreze. Porque quando você não despreza os lugares de passagem, Deus lhe conecta no lugar do propósito. Eu vou repetir. Quando você não despreza os lugares de passagem, Deus lhe conecta ao lugar de destino. Ei, posso dizer uma coisa para você? É passagem, você não vai ficar nesse lugar. Salissa, Salim e Benjamim é passagem. Essa dimensão que você não se localiza, que você não se entende, que você olha e você diz: mas eu não estou encontrando, eu não estou me percebendo no processo. Sim, porque é lugar de passagem. Tem coisas na nossa vida que a gente precisa entender que são lugares de passagem, mas nós não podemos desprezar esses lugares. E foi exatamente isso que aconteceu. E ele prossegue, diz o texto sagrado, e chega agora em Zuf. Diga comigo, Zuf. Levanta a mão direita para os céus. Diga assim: Deus vai me colocar em Zuf. Na verdade você já está em Zuf. Como assim, pastor? Zuf no hebraico significa favo de mel. Zuf no hebraico significa doçura.
Você passa por Salissa, não encontra o que procura. Você passa por Benjamim, não encontra o que procura. Você passa por Salim e não encontra o que procura. Só que daí você chega em Zuf. E aí em Zuf você vai receber a orientação. Em Zuf você vai receber a mentoria. A Mais de Cristo hoje é a Zuf, de muitas pessoas que estão aqui e que estão nos assistindo em casa. Você se percebe desreferencializado, mas Deus hoje está liberando uma palavra de destino para você, porque você vai chegar no lugar de destino e vai chegar no lugar do propósito e vai entender o porquê de estar passando por determinados processos. A Bíblia Sagrada diz que em Zuf, o moço que estava com Saul disse o seguinte, 1 Samuel 9,6: nessa cidade há um homem de Deus, e ele é muito estimado, tudo quanto ele diz sucede. Vamos lá agora, e ele nos mostrará o caminho que devemos seguir. Olha que coisa fantástica, gente. Quantas vezes você já pensou em entregar os pontos? Quantas vezes você já pensou em desistir? Quantas vezes você já pensou até mesmo em voltar? Só que aí vem Deus e usa alguém. E aí você às vezes pensa até mesmo em desistir fundamentado em uma lógica, numa coerência, nos motivos certos. Porque a Bíblia diz em 1 Samuel 9,5 que a motivação de Saul para desistir da procura das jumentas era coerente. Olha o que ele diz em 1 Samuel 9,5: voltemos para que não se suceda que o meu pai deixe de se preocupar com as jumentas e se aflige por causa de nós. A motivação era coerente, só que não era o momento de voltar. E Deus está falando com pessoas aqui que estão pensando em voltar, e Deus está dizendo, não é o momento, não é a hora. Você que está em casa ouvindo essa palavra, guarde isso no seu coração. Aí Deus vem e usa um anônimo, um moço, alguém que a Bíblia não menciona nenhum nome, para conectar Saul ao seu propósito. E aí ele vai ser usado por Deus. Deus está usando pessoas que você nem imagina, que estão perto de você, pessoas sem expressão, pessoas sem nome, mas que são canais, resposta de Deus para a sua vida. Preste atenção nisso que Deus está falando nessa hora. Ele diz o seguinte: ei, eu conheço, aleluia, um homem de Deus. Ei, eu conheço um lugar que quando você colocar o pé lá, Deus vai falar com você. A sua vida não vai ser mais a mesma, porque está para existir quem coloque o pé num lugar onde tem um homem de Deus e uma mulher de Deus, e essa pessoa saia sem respostas da parte de Deus. Você está aqui, você está aí, e hoje Deus está liberando uma palavra de destino para você. Você não vai voltar para casa sem ouvir a voz de Deus. Se você está recebendo essa palavra, querido, aplauda o nome do Senhor Jesus, porque Ele está aqui. Saul não hesitou, diz a sabedoria sagrada. Ele foi ao encontro do homem de Deus, levando a ele presentes como era de costume. Quem aqui gosta de presente, diga amém. Glória a Deus. Quem ganhou presente esse ano, diga graças a Deus. Só para mim saber, quem aqui gosta de perfume? Maravilha, glória a Deus. Presente é bom, né? Naquela época, gente, era costume levar presentes. Só que Saul não tinha nada para dar de presente, mas o moço que com ele estava, tinha. Deus faz isso. Deus usa às vezes quem você menos espera para te abençoar.
Deus coloca pessoas que você nem imagina no seu caminho, que vão ser respostas de Deus para você. Posso dizer uma coisa para você? Não despreze ninguém. A Bíblia Sagrada vai dizer, 1 Samuel 9,17, que Samuel, um dia antes, já tinha visto Saul. Profeta, meu irmão, está pensando o quê? Profeta vê longe. Profeta enxerga o que você não enxerga muitas vezes. Deus abre a visão e mostra coisas extraordinárias. Samuel, um dia antes, já tinha visto Saul. Saul nem imaginava que o profeta já tinha visto ele. 1 Samuel 9,7, quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse, está na Bíblia, leia aí: eis o homem de quem eu te falara. 1 Samuel 9,17, eis o homem de quem eu te falara. E aí, sem Saul, escute isso aqui, não perca isso, sem Saul falar nada, para Samuel, Samuel olha para Saul e diz o seguinte: as jumentas que há 3 dias se perderam, não se preocupe. Aleluia. Deus está dizendo para você aqui, para você aí: ei, não se preocupe, porque aquilo que você acha que é perda, é propósito de Deus. É Deus trabalhando sem você saber, sem você perceber. Não se preocupe, porque as jumentas que se perderam já foram encontradas. E aí, sabe o que é que me chama a atenção? Deus vai falar através de Samuel coisas que Saul nunca ouviu, a ponto de Saul falar no versículo 21 de 1 Samuel 9 o seguinte: por que fala para mim tais palavras? Saul ficou constrangido, porque é exatamente isso que Deus faz conosco. O amor de Deus nos constrange, meus irmãos. 20 anos atrás eu conheci o Evangelho e alguém olhou para mim e disse assim: moço, sabe as jumentas que se extraviaram? Deus tem um plano na tua vida. Muita gente chega às vezes na igreja por causa de jumentas que se extraviam, mas não sabe que há um propósito, um desígnio de Deus. As jumentas foram só as desculpas para você conhecer algo maior, o propósito e o plano que Deus tem preparado para a sua história, para a sua vida. A depressão foi só a jumenta que se extraviou. Meu irmão, escute o que Deus está dizendo. Você está aqui e Deus está dizendo que os planos dele, os caminhos dele são mais altos e mais excelentes do que os seus caminhos. E aí, deixa eu dizer uma coisa, porque Deus falou comigo isso ontem, na sua palavra, para falar para pessoas que estão aqui hoje e que estão aí. 3 foram as palavras que Deus liberou ao meu espírito, baseado no texto sagrado de 1 Samuel capítulo 9. 3. O pastor vai colocar ali. Número 1, 1 Samuel 9:20. Foram estas as palavras que Samuel liberou a Saul. Qual, pastor? Samuel falou a Saul, parafraseando: Deus tem reservado a você tudo o que é precioso. Essa foi a primeira palavra. Deus tem reservado para você tudo o que é precioso. Segunda palavra: Deus tem preparado um lugar de honra à mesa com 30 pessoas. Eu ia tirar esse 30 pessoas, mas Deus diz não. Porque tem pessoas que estão me ouvindo,
que Deus vai preparar um lugar de honra para ela e vai colocar ela entre 30 pessoas. Diz a sabedoria sagrada, 1 Samuel capítulo 9, versículo 22. Deus tem preparado tudo que é mais precioso, e Deus está preparando um lugar de honra à mesa com 30 pessoas. Deixa eu ver se alguém recebe isso aqui nessa noite. Deus está dizendo que está te projetando para um novo tempo. É a sua palavra. E aí, o tema da mensagem, 1 Samuel 9, 23, 24. Tudo está preparado para uma ocasião que já está na agenda de Deus. Diga amém. E aí, queridos, escuta o que eu vou dizer para você. Aí a gente começa a pregar agora. Texto que eu li, 1 Samuel 10. Nesse momento que Saul ouve coisas que ele jamais tinha ouvido, Samuel pega o vaso de azeite e começa a derramar o azeite na cabeça de Saul, dizendo: porventura não te ungiu o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Quando te apartares daqui, Deus está falando ainda, quando te apartares hoje de mim, achará 2 homens juntos ao sepulcro de Raquel. Diga comigo, sepulcro. Sepulcro é limite. Sepulcro é lugar de morte. Sepulcro é o fim. Porém, Deus está dizendo: fique tranquilo, fique tranquila, porque haverá boa nova para você de lugares que você não esperava. Tem boas notícias vindo de lugares improváveis para pessoas que aqui estão. É do sepulcro, é do lugar que você não espera, que vai vir algo da parte de Deus para revolucionar a sua história e a sua vida. Quem recebe essa palavra, aplauda o nome do Senhor Jesus. Quando Deus fala, Deus confirma. Diga amém. Pastor, como é que eu sei que é Deus falando comigo? Confirmação. Quer ver? 1 Samuel 10, 2. O profeta já tinha falado, mas aqui confirma de novo. Acharam-se as jumentas que fostes procurar, e eis que o teu pai não pensa mais no caso delas, porém ele se aflige por sua causa, dizendo: o que farei eu por meu filho? Deus está dizendo, através da sua palavra, que mais importante que as jumentas extraviadas é você. As jumentas extraviadas foram instrumentos que Deus utilizou para levar você até o seu lugar de propósito, até o seu lugar de destino. Porém, você é muito mais importante do que aquilo que você pensa ter perdido. Você tem muito mais valor do que aquilo que você considera como falta. Você é muito mais importante do que isso. Então, agora, o pai de Saul se afligia não por causa das jumentas, mas se afligia por causa de seu filho. E aí, o que me chama a atenção é que depois da unção, e Deus vai confirmar isso, Samuel, ele vai dizer que estes homens que saem do sepulcro, eles vão trazer nas suas mãos 3 cabritos, 3 bolos de pão e um odre de vinho. E estes homens que nunca viram Saul na vida, agora vão colocar na mão de Saul algo. Escute, porque Deus está confirmando o que ele já disse.
Deus vai usar pessoas que não te conhecem para colocar nas suas mãos aquilo que é propósito de Deus. Pastor, eu nunca vi na vida, eu nem sei quem é, mas se prepare, porque quando Deus fala, Deus cumpre. Fique de pé nessa noite em nome do Senhor Jesus Cristo. Então escute, aquilo que você percebe como perda é uma oportunidade que Deus está te dando para alavancar o seu destino. 2, não despreze os lugares de passagem, porque é através dele ou deles que Deus vai te conectar ao seu lugar de destino. 3, Deus está usando quem você nem imagina para lhe conduzir a um lugar de propósito. 4, há notícias boas vindo de onde você já não esperava mais nada. 5, as jumentas extraviadas serão instrumentos que Deus utilizará para mudar a sua história. 6, a sua condição atual não é definida pelas circunstâncias que você está vivendo, mas pela palavra de Deus. E 7, o Espírito do Senhor lhe conduzirá a um novo ciclo. Eu quero que você fique com as mãos levantadas nessa noite. Nós vamos adorar ao Senhor.